A gente vai começar, então, o César, obrigada aí pela dica da série. Bom, então vamos lá. Eu só quero lembrar que no nosso último encontro, eu acho que foi o Alex, não sei se mais alguém tinha pedido para a gente começar às 17, mas às 17 não dá para começar, por causa do final das aulas, né, do período da tarde. Mas aí eu pensei assim, eu vou passar rapidinho para a Patrícia para a gente, né, aproveitar ela o máximo de tempo possível. Então, boa tarde para todo mundo, vamos começar oficialmente. Eu queria rapidinho só apresentar o Ibsen, eu não sei se todo mundo, eu não sei se, acho que no último evento o Ibsen não estava ainda, né, aqui com a gente. Então, o Ibsen, se quiser falar rapidinho aí, para passar a palavra para a Patrícia, o Ibsen veio no lugar do Alexandre, e ele entrou na comissão da formação continuada. Então, se você quiser falar assim, bem rapidinho, né, quem é você, e aí, Patrícia, já pode assumir, tá bom? E agradecer a Patrícia mais uma vez, por ela estar aqui com a gente. Esse é o segundo encontro, e teremos mais 2 com a Patrícia também. Muito obrigada, Patrícia. Posso falar? Então, eu venho do Paraná, né? Eu estava no Instituto Federal do Paraná. Aí, em setembro do ano passado, fui para Avaré, e como eu já tinha prestado concurso com o Rodrigo, que estava em Pirituba, e ele queria ir para Avaré, já sabia disso, né? Eu propus trocar com ele. Mas aí eu falei, eu também não queria voltar para São Paulo, porque eu sou de São Paulo, né? Não queria voltar para aquela loucura. Aí ele falou, Alexandre, aí a gente conversou, fizemos uma triangulação, e aí vim parar aqui no campus Caraguá. Sou professor de Educação Física, me formei na USP, tenho mestrado na USP também, e... Bom, tô aí, né? O que der e vier. Patrícia, agora sua vez. Tudo bem. Obrigada, gente. Boa tarde, para quem eu não falei ainda. Tô vendo vários boa tardes aqui, né? Verdade, né? Avaré, terra de doce de leite. Nem gosto, né? Gente, é um prazer voltar a conversar com vocês. A gente estava aqui batendo um papinho antes de iniciar mesmo, e eu estava falando exatamente isso, né? Se fosse a mesma carreira, eu já estava vendo aqui como fazer uma redistribuição, que eu queria muito voltar para Caraguá, muito mesmo, né? E, enfim, se vocês tiverem aí algum cartucho, quiserem abrir uma vaga, estou disponível, tá? Só me chamar que eu tô voltando, tá? Gente, é o seguinte, no outro encontro, nós começamos a falar sobre a aula como um recurso pedagógico, né? E aí, o que é que nós estivemos falando um pouco no outro encontro? Cadê a minha coisinha aqui? Disto aqui. Né? Nós falamos que a aula, ela acaba ganhando contornos bastante diferenciados conforme ela vai existindo no meio educacional, né? Assim, o termo aula, ele é associado a uma série de coisas, a uma série de conceitos e a uma série de ações dentro do espaço-tempo da escola, dentro do espaço-tempo educacional, tá? Uma das coisas que a gente sempre faz é associar o termo aula a uma unidade de medida, tá? Então, por exemplo, é muito comum a gente falar assim, eu tenho X aulas, né? A gente que é 40 horas costuma contar o nosso tempo exatamente desta forma, né? Eu tenho 40 horas, né? Essas horas, elas são o quê? Representariam 40 aulas. Essas aulas, dessas, 8 eu fico em sala de aula, com graduação, 4 com pós, X eu faço isso. Então, o nosso tempo, ele é muito recortado por esse conceito de aula como uma medida, praticamente, né? E esse conceito também a gente usa
como forma de organizar todo o nosso ser, estar e se manter na instituição educacional, da mesma forma que a gente vai vinculando isso ao aprendizado. Então eu faço coisas do tipo, eu vou falar sobre BNCC. Quantas aulas eu preciso para falar de BNCC? Eu preciso de 8 aulas, eu preciso de 2 aulas. Para tal turma, 2 aulas, para tal turma, 5 aulas. Tá? A gente conta a nossa vida profissional nesta medida de aulas. Tá? E isso acaba, inclusive, comprometendo como a nossa profissionalidade é vista. Por quê? Muitos de nós sentiu isso na pele agora no período de pandemia. Nós fomos para o ensino remoto e muitos de nós foi taxado de vagabundo. Por quê? Porque não dava aula. Tá? Então, o que acontece? Muitos de nós desenvolveram atividades diferenciadas que não há aula síncrona remotamente, tá? E isso fez com que uma parcela significativa da sociedade entendesse que nós não estávamos trabalhando. Tá? A sociedade pensar isso, a gente dá um desconto. Mas eu vi muitos professores sinalizando isso de outros professores. De professores que não faziam as aulas síncronas, que eles entendiam que era a forma de substituir as aulas presenciais, falando que essas pessoas não estavam trabalhando. Tá? Então vejam, tem um quê de identidade docente vinculado a essa concepção de aula. Tá? Nós nos reconhecemos a partir do que nós fazemos de aula. Tá? Tanto que muitos acabam vinculando exatamente isso. Eu trabalho muito, eu tenho 20 aulas por semana. Não sei quem trabalha pouco, faz 4 aulas por semana. Será? Tá? E nós discutimos bastante também uma dimensão que eu trouxe para vocês, que é de aula-território. Né? Então, a aula como um espaço-tempo onde as relações pedagógicas existem, se formam, se consolidam, se reorganizam, e como este espaço-tempo de exercício de poder. Né? Então, um exercício de poder, tanto do professor, quanto do aluno. Lembrando que, no espaço-tempo de aula, este território aula, ele não se fecha aos alunos e professores. Nós temos todo o sistema educacional envolvido. Tá? Eles não estão dentro daquele espaço, mas eles compõem aquele território. Né? Então, nós professores, nós temos ali um limite do que nós podemos, do que nós não podemos, da mesma forma que os alunos têm, e isso está tudo muito atrelado a esta dimensão de sistema educacional que nós temos e carregamos para dentro da sala de aula. Tá? Uma das coisas mais interessantes nesse pensar a aula como um território é exatamente pensar como o exercício do poder nesse território, ele vai migrando entre os vários grupos que vão compondo esse território. Então, por vezes, ele está muito mais do lado do aluno, por vezes ele está muito mais do lado do professor, por vezes muito mais do lado do sistema, e assim ele vai. Tá? Que é uma característica aí da gente pensar esse poder em exercício, tá? E aí, isso nós fizemos essa discussão no encontro passado, né? E eu pedi para vocês, quem quisesse, me enviar um plano de aula, tá? E aí, pensando nisto, eu queria ouvir de vocês. Por que vocês acham que eu pedi para vocês me mandarem um plano de aula? Quem quer falar? Ninguém quer falar? Posso falar? Ninguém? Por favor, senão eu já ia começar a chamar aqui, que nem professor chato.
Eu sou boi de piranha, né? Bom, basicamente, assim, a gente que é professor de educação física tem uma dimensão mais prática da aula, né? E sente essa dificuldade de organizar as ideias no papel. Então, eu não mandei o plano, né? Até a Janice me cobrou, manda lá, porque a gente que é da comissão não pode pisar na bola, não sei o que e tal. Mas não consegui fazer isso ainda, mesmo porque deu um pepino lá na minha atribuição lá e eu ainda estou bagunçado. Mas enfim, eu acredito que seja para aproximar o que a gente pensa do que a gente faz. Porque eu entendo que é muito difícil a gente manter uma coerência olhando no papel e executando. Porque na minha área, principalmente, tem acho que o currículo oculto é muito maior do que o currículo efetivo, né? Porque acontece muita coisa durante a aula, sempre, e que a gente acostuma tanto que a gente não percebe. Só quando a gente para conversar com o aluno que a gente percebe que esse currículo ele está se mantendo ali, né? E eles, às vezes, ele é na forma de bullying, né? Um preconceito velado, de um aspecto que você não tinha planejado e está sempre acontecendo. Então, o aluno, às vezes, revela para a gente, né, aspectos da aula que a gente não consegue perceber quando a gente planeja a aula. Então, por isso que minha aula não é estática, né? Ela entra com a proposta e se precisar mudar conforme o andamento da turma, a gente muda. Mas é sempre com um diálogo no começo e no final da aula, porque senão não sabemos o que vamos fazer e não sabemos se deu certo o que nós fizemos, né? Então, para mim, sistematizar isso é muito difícil. Então, é bom que a gente saiba que no plano, né, a gente tem pelo menos uma organização. Muito bom. A Marlete colocou aqui que era para entregar como exemplo. Quem mais gostaria de falar ou acrescentar? Ou escrever? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Ótimo. Olha só, gente. Quando eu pedi para vocês o plano de aula, tá? Eu tinha uma coisa muito clara em mente, né? Então, tudo que a gente pensa, propõe ou acha que vai fazer, né? Numa aula, tá? Tudo é intencional, né? Nós nunca fazemos nada sem querer. Ainda que, por vezes, a gente pensa coisas que a gente nem sabe bem, né? Não tem muito claro por que a gente está pedindo aquilo, mas sempre há uma intenção por trás, né? E quando eu pedi este plano de aula, uma das coisas que eu sabia era que eu não receberia muitos. Tá? E não por descaso, não por vocês acharem que não é importante o plano, nada disso. Pura e simplesmente por quê? Porque nós geralmente não escrevemos plano de aula. Né? E, por N motivos, o Ibsen traz alguns aí que são muito consistentes. Né? Um dos grandes motivos que nós não escrevemos mesmo, né, no papel, o plano de aula, é porque a gente tem ele na cabeça. Tá? O que acontece? Só para a gente não perder um pouquinho essa relação, tá? Plano de aula é aquele plano que a gente faz para um determinado grupo de conteúdos, né? E que é executado em um X de tempo hora aula, tá? É diferente do plano de ensino.
que é o plano de ensino, ele é pensado para um período letivo mais longo. Então, por exemplo, aí no IFE, no curso de matemática e de fisioterapia, perdão, de física, a gente fazia o plano do semestre. Então, um plano de ensino semestral, tá? Que calhava com o plano da disciplina. Por quê? Porque a unidade de ensino aí no IFE é a disciplina, e a disciplina ocorre no semestre. Isso estou falando do curso de matemática e de física, tá? Outros cursos têm outras formas de organização. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa na educação fundamental, primeira, segunda, terceira série, né, o Fundamental 1, eles fazem um plano de ensino que é anual, tá, que é o período letivo, e esse plano de ensino é multidisciplinar. Então, eu tenho lá língua portuguesa, matemática, ciências, geografia e história. Tudo neste plano de ensino, tá? Então, o plano de ensino é esse macro mesmo. Tem lugar que chama de plano de disciplina, de plano de curso, plano do módulo. Aí vai depender de como se entende esta unidade básica de ensino, tá? O plano de aula, que a gente está falando aqui, é aquele que é bem pontual. É um conteúdo, são objetivos bem delimitados, bem claros. E vincula essa ideia da aula como unidade de medida, né? Porque a gente sempre estabelece, olha, eu vou usar 4 horas aula, eu vou usar 8 horas aula, tá? Este plano de aula é muito comum que a gente tenha ele só na nossa cabeça, a partir desses outros planos de ensino que a gente vai fazendo, tá? Por isso que quando eu pedi, a ideia original era assim, vamos ver como que eles vão transportar, né, esta ideia que eles têm da aula, da execução da aula, para o papel. Por quê? Na hora que a gente faz essa passagem, primeiro entra em jogo uma questão de método, né? Então, da onde a gente está vindo? Qual escola pedagógica a gente vem? E aí a gente expressa no plano essa escola pedagógica, tá? Eu recebi planos muito diferentes, de escolas pedagógicas muito diferentes, que é muito interessante, tá? Porque eu olho o plano e assim, calhou de eu receber planos de todos os professores que eu conheço, né? Então eu olho o plano e falo assim, mas é a cara desse professor, tá? Por quê? Porque reflete muito isso. O nosso plano de aula, ele reflete as nossas concepções, tá? Às vezes, a gente se atém muito mais às concepções metodológicas. Às vezes, às concepções mais teórico-conceituais, mais epistemológicas, tá? E isso também faz parte do como a gente pensa, tá? Por quê? Porque cada plano de aula, porque o plano de aula representa o que nós, professores, pensamos do que é esta aula, tá? E representa o que nós, professores, achamos que o nosso aluno deve pensar, fazer, existir, realizar sobre a aula também, tá? Então, foi nesse sentido que eu pedi, primeiramente, essa atividade, tá? De ter alguns planos de aula para ver como vocês estavam pensando um pouco esta passagem, né? Essa ida de questões muito conceituais para uma unidade mais prática, tá? E aí eu queria fazer 3 comentários aqui que a fala do Ibsen me colocaram, vale a pena, tá? Gente, eu nem preciso falar, né? Vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, tá bom? Por favor. Então, abre o microfone aí e de boa, tá bom? Olha só, ele fala o seguinte, do alinhamento do discurso com a prática, isso é super importante, né? Da força do currículo oculto e da flexibilidade do planejamento, tá? São 3 elementos super importantes para a gente pensar quando a gente vai pensar numa aula, né? Primeira coisa,
A gente não pode achar que, por existir uma flexibilização enorme no nosso plano de aula, a gente não precisa fazer plano de aula, tá? De novo, eu não preciso escrever o plano de aula de todas as minhas aulas, mas ele tem que existir, tá? E ele tem que existir de tal forma que quando eu sou solicitado por alguma questão administrativa a escrevê-lo, eu tenho que simplesmente escrevê-lo, tá? Isso faz parte do que o Ibsen traz para a gente, deste alinhamento do discurso com a prática. Tá? Então, quanto mais eu paro e penso sobre questões metodológicas de construção de um plano de aula, mais eu começo a me alinhar e a me aproximar o meu discurso da minha prática. Tá? Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Então, são aqueles professores que, no papel, eles escrevem que eles vão trabalhar com a construção do pensamento crítico. Aí, quando você vai ver lá o que ele está fazendo, ele liga lá o data show e fica lendo os slides dele, né? Se o aluno faz alguma pergunta, ele simplesmente ou ignora ou manda calar, tá? Então, isso é um discurso incoerente com a prática. Né? Isso a gente tem que evitar ao máximo. E quanto mais a gente exercita esta questão do pensar a aula enquanto algo que se organiza, que tem aí uma sequência interessante, eu vou mostrar para vocês aí uma que tem dado muito certo e que os planos de vocês me fizeram lembrar dela, tá? Quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue pensar em coisas como fiz esta proposta, se der errado, para onde eu vou? Para cá. E se aqui der errado? Para cá, para cá. Ah, deu certo, segue aqui, segue ali, segue ali. Essas alternativas, conforme eu vou construindo todas elas, eu vou cobrindo uma área maior dessa flexibilização de um plano, do meu planejamento. E com isso, eu consigo cada vez mais ter segurança em relação às práticas que eu executo, tá? E uma coisa extremamente gritante, e eu concordo contigo, Ibsen, na educação física parece que isso é mais forte, né? Que todas as coisas que permeiam a aprendizagem, mas que não são diretamente vinculadas a questões cognitivas. Então, nós temos sim que dar conta de uma série de questões que a gente não consegue planejar. Tá? E esta especificidade, né, que o Ibsen sinaliza como currículo oculto, isso tem que estar incorporado no nosso plano. Ah, Padre, como é que eu vou adivinhar coisas? Não, a gente não adivinha. A gente faz uma série de inferências a partir da nossa experiência. Tá? Então, vejam. Se fosse fazer uma aula da área de educação física, nossa senhora, né? Não ia sair era nada. Tá? Por quê? Qual que é a minha experiência em educação física? A experiência de não gostar, né? Porque a vida inteira a educação física para mim foi o quê? Joga a bola lá e cada um faz o que quiser. Pronto. Tá? Aí, quando eu fui fazer a faculdade de fisioterapia, o curso era junto com a educação física, no mesmo prédio, a gente tinha aulas juntos, etc. Aí eu comecei a sacar que a educação física não era aquilo, né? Então vejam, agora me joga lá na quadra, eu vou pegar a bola e falar, ó, gente, vai lá, né? Da mesma forma, se eu pedir para o Ibsen fazer uma aula sobre, sei lá, né? Deixa eu pensar uma coisa mais filosofia da educação, pensando assim, que não tem prática física, tá? Ele pode achar que precisa fazer o quê? Ir lá e ficar lendo textos com os alunos, tá? Então, vejam, esta experiência, ela vem também da especificidade dos conteúdos com que a gente trabalha, tá?
E isso fica muito patente nos planos que vocês me mandaram, porque vieram de áreas muito distintas, muito distintas. E todos eles buscando esta coerência entre a especificidade da área e o que está sendo proposto, tá? Isso é super importante. Isto posto, eu queria mostrar para vocês um exemplo só, tá? Dos planos que eu recebi. Eu, antecipadamente, eu pedi autorização para o Alex para poder trazer o plano dele, tá? E vou explicar por que eu peguei o dele de exemplo e não qualquer um dos outros que eu recebi que estão tão bons quanto, tá? Exclusivamente por dois motivos que são os que eu avisei aqui, tá? Então, o Alex, da área de física, o tema da aula dele estava assim, ó, projeção do movimento harmônico simples no movimento circular uniforme, tá? Tipo, quem sabe, eu não, né? Aí, uma das coisas que, assim, tá muito claro, né? Número de horas aulas previstas. Então, vejam aqui, ó, 4 aulas. Lembra aquele conceito do aula como unidade de medida, tá? A gente usa sem nem perceber, de tão forte que isso é na cultura escolar, tá? E eu achei fantástico ele colocar aqui, ó, chegar ao requinte de colocar, né, a variação aqui, né? Coisa da área de exatas, porque eu nunca pensaria em fazer isso. Achei ótimo, tá? E aí, o Alex, vocês conhecem, ele vem de uma escola pedagógica que é muito característica e trabalha muito bem com essa questão das tipologias de conteúdos. Tá? Então, quando a gente pensa numa aprendizagem mais significativa, a gente pensa, sim, em como esses conteúdos eles podem ser significativos e aonde esses conteúdos eles vão se inserir, se significar mesmo, o que eles representam de fato isso para os alunos. Tá? E aí ele apresenta o plano dele, o conteúdo do plano dele, a partir dos conteúdos, da tipologia de conteúdos. Tá? Aqui em vermelho eu é que coloquei, tá? Então, coloquei só para facilitar aqui a minha vida. Então, o que ele faz? Ele faz assim, ó. Quais serão os conteúdos que ele vai discutir nesta aula, nesse período de 4 aulas, tá? Para este tema, de projeção do movimento harmônico. Conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais, conteúdos atitudinais, tá? Lembrando, conteúdos conceituais são aqueles mais vinculados a fatos, a conceitos, a teorias mais arraigadas, tá? Os conteúdos procedimentais, eles estão muito mais vinculados à execução, a estratégias, a técnicas, habilidades, né? E os atitudinais, mais voltados a valores, a atitudes, desenvolvimento de normas, regras, tá? Aí ele põe assim, ó, os conteúdos conceituais. Patrícia, Oi, Plaza. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Não, porque sempre eu escutei isso, conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Agora, será que, só para uma provocação, uma reflexão, será que procedimentos e atitudes são conteúdos? Que até, claro, daí a gente pode até, o contraponto a isso é pensar, não, só os conteúdos, quer dizer, conceituais, quer dizer, os conceitos e as leis, por exemplo, e os fatos que a gente vai estar trabalhando, que são conteúdos, quer dizer, a gente não, primeira vez que eu escutei essa expressão, eu até uso, tal, mas eu achei estranho, como assim procedimento é um conteúdo, como assim atitude? Eu acho até que a gente trabalha procedimentos, a gente trabalha atitudes, a gente trabalha valores, por exemplo, né? Mas eu queria que você pensasse nisso. Será que são conteúdos mesmo? Ou será que a gente que tem uma visão muito rígida e muito unidimensional, né, da palavra conteúdo, né?
Perfeito, Plaza. Eu queria que alguém fizesse essa pergunta. E assim, quando eu falei com o Alex, eu falei, tomara que alguém faça essa pergunta, né? Sabe por quê, Plaza? Porque assim, tem duas formas de entender a questão conteúdo, né? E aí entra a questão assim, o que cada um acredita enquanto concepção, etc e tal, tá? Eu sou tributária de uma concepção. O Anthony Sabala é quem vem discutindo isso com mais força, né? Que é a tipologia de conteúdos, onde ele fala que assim, o termo conteúdo, o conceito conteúdo, ele deve se aplicar às coisas que nós aprendemos e não necessariamente a conceitos, a fatos, a dados. Tá? Então, nesse sentido, o que o Sabala fala? Que quando nós vamos para uma instituição escolar, quando nós estamos num processo de aprendizagem, nós aprendemos coisas além desses dados cientificamente comprovados e tal. Tá? Nós aprendemos também a fazer coisas, a nos portar, a nos relacionar, né? E nesse sentido, então, o Sabala ele fala que tudo isso é conteúdo, só que não são conteúdos iguais. Por isso que ele divide, né? O Sabala divide em quatro grupos, tá? Ele fala assim, nós temos conteúdos que são factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, tá? O pessoal da aprendizagem significativa, eu não lembro agora o nome exato do autor, mas eles juntam o conceitual com o factual, né? Então, essencialmente, o que é a galera que lida com essa concepção de conteúdo como tudo aquilo que a gente aprende, fala que eu tenho coisas que eu aprendo e que são derivados de pesquisas científicas, que são derivados de dados concretos. Tem coisas que eu aprendo nas relações e tem coisas que eu aprendo para fazer coisa, tá? Então, tudo isso é um conteúdo, tá? Por isso que a gente usa muito essa concepção aí dos conceituais, procedimentais e atitudinais. Eu, particularmente, acredito muito nisso, tá? Agora, tem uma linha da pedagogia que não é fraca, aliás, é bem forte, que fala que não. Que conteúdos são esta parte de conceitos, de normas, de regras, etc., mas que são dados comprovados. Todo o restante é derivado disso. Então, por exemplo, se eu, na física, tá? Um experimento, ou fazer o experimento é derivado daqueles conceitos teóricos do experimento. Então, você não pode ficar dividindo, um é inerente ao outro, tá? Então, são essas duas vertentes em relação ao conteúdo existem, as duas são fortes, né? E aí é uma questão, sim... Eu caí. Não, caiu não. Voltou, gente? Caiu não. É que apareceu aqui para mim, perda de conexão, daí por isso que eu parei e ia voltar. Tá? Então, sim uma questão de concepção, viu, Plaza? Se você acha que não faz sentido isso, eu não vejo por que você ser obrigado a usar, tá? Agora, Patrícia, então os conceituais e os procedimentais estariam relacionados a uma divisão assim, teoria e prática, né? E os atitudinais estariam relacionados a valores, né? A valores, seria uma questão relacionada à cidadania e valor. Está até escrito aí, no Alex escreveu valores, atitudes, normas, né? Mas acho que teria essa divisão meio teoria e prática entre conceituais e procedimentais. Isso na física, por exemplo, tem várias meios de laboratório, né? Tem os procedimentos experimentais para fazer o experimento, né? Isso, claro. A desvalorização que a gente tenha da prática na história
a escravidão, e a gente tem essa desvalorização da prática em relação à teoria. Talvez por isso que passa a gente ter essa visão de que só é conteúdo que for conceitual, e o que é mais nobre, que não precisa colocar a mão, né, na massa, e o procedimental seria talvez menos, abre aspas, nobre, não sei, talvez essa visão que a gente tem no passado, e passar na formação da gente tem a ver com isso, sabe? Essa questão histórica, né? Sim, você tocou no ponto, Plaza, é exatamente isso. Quando a tipologia de conteúdos ela começa a aparecer, ela vem exatamente nesse sentido, de valorização da prática, né, enquanto parte importante da construção do ser aluno, do ser profissional, aí do ser derivado daquele processo de aprendizagem. Tá? E nesta mesma esteira vem a valorização desses valores, né, dos conteúdos atitudinais, que é exatamente também algo que simplesmente desaparece no processo educacional. Né? Então, você pegou o ponto exato, a questão é exatamente essa, tá? Tudo na educação é muito historicamente construído. E a gente tem essa ideia de que a teoria ela é superior à prática. E na verdade não, tá? Na verdade o que a gente tem é tudo acontecendo ali. Existem coisas que são mais manuais, existem coisas que são mais intelectuais, mais no sentido de construção de um pensamento, mas não dá para hierarquizar. Tá? E outra coisa que é super importante sempre reforçar nessa questão da tipologia de conteúdos é que você não tem os 4 separados ou os 3 separados, você tem todos ocorrendo juntos. E a ideia é exatamente essa, valorizar esta aprendizagem a partir de vários pontos, né? E de forma a reforçar isso, que eu não tenho só coisas que são 100% unicamente teóricas. Eu preciso articular isso com a vivência da pessoa. Eu preciso articular isso com a ação, com o ser social dessa pessoa. Né? A ideia não deveria ser dividir, mas unir. Exatamente, Solange. Exatamente. Tá? Então, quando a tipologia vem, ela vem nesse sentido de valorizar as várias áreas, tá? As várias opções que a gente tem e exatamente trabalhar todas muito entremeadas. Tá? E aí, nesse sentido, eu trouxe aqui o exemplo do Alex, imagina a Plaza. E para trazer esta questão da tipologia, eu queria chamar a atenção de vocês para a forma como ele escreveu os conteúdos atitudinais. Tá? Que ele fala assim, ó, reconhecer a importância de descobertas científicas, não como um modelo simplificado de ciência, mas como um processo complexo e não positivista e indutivista. É muito comum nós encontrarmos nos planos, qualquer que seja o plano, quando coloca conteúdo atitudinal, colocar coisas como assim, interesse, curiosidade, atitude solidária. Não está errado. Interesse, curiosidade, atitude solidária é também atitudinal. Mas veja, é importante que eu faça exatamente essa conexão dos vários tipos de conteúdo. Então, quando o Alex coloca assim, ó, reconhecer a importância das descobertas científicas, não como um modelo simplificado de ciência, o que ele está fazendo? Ele está trazendo toda uma concepção de ciência para ser analisada, refletida e discutida pelo aluno. Tá? E é este processo de análise e discussão que é o valor, que é a atitude que se busca. Tá? Então, eu não tenho só a questão uma atitude no sentido de fazer algo, tá? A saber compartilhar, ok, mas eu tenho também uma atitude que é intelectual, que é a própria reflexão, tá? Então, eram coisas que eu queria chamar a atenção, exatamente porque é uma forma de pensar um pouco diferenciada, tá bom? Deu para entender aqui, gente?
Tô seguindo, hein? Tô seguindo. Peraí que tem umas pessoas digitando. Sim, sim, então tá bom. Tá? Ó, por que eu fiquei aqui quase meia hora falando para vocês por que eu pedi o plano de aula? Porque isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para os nossos alunos. Por que nós pedimos o que nós pedimos? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Grande parte dos nossos fracassos vem da falta de significado que o aluno dá às coisas que a gente pede para ele, tá? Então, se para vocês é muito claro, para vocês professores, né, nós professores, é extremamente claro por que ele tem que fazer uma lista de exercícios, para o aluno pode apenas significar que ele está sendo punido por fazer 100 exercícios parecidos onde só muda o número. Tá? Ele pode não estar entendendo que aquela lista de exercício, ela cumpre uma função de conteúdo procedimental, de internalização a partir do exercício repetido de um procedimento que é importante para que ele compreenda a função daquele conteúdo, a ação daquilo tudo na formação dele, tá? Agora, vamos também combinar que tem muitos professores que não sabem por que pedem algumas coisas, tá? E aí entra aquela história de novo, né? Todo mundo pede, eu peço também, tá? Que nem usei o exemplo da educação física, né? Todo mundo sempre joga bola lá, por que eu não posso fazer isso também? Pera, pra quê? Né? Tatiane, tá falando. Pode falar, Ibsen, por favor. Então, esses dias, o meu filho veio com uma questão, ele tem 17 anos, está no ensino médio. Veio com uma questão de que ele errou um dado inicial do problema, de uma conta, né? E aí, ele errou a conta toda. E aí me veio na cabeça, assim, é para aprender a conta ou é para aprender o processo, né, o princípio do que se está fazendo? Porque se é para aprender o princípio, não importa muito o número, mas sim o caminho que ele percorreu é que vai ter valor. E se há coerência, se ele conseguiu chegar no resultado coerente usando um número diferente. Então, se ele fizer com 4, vai dar tanto, se ele fizer com 8, vai dar tanto mais 4, por exemplo, né? E aí o professor poderia considerar isso como correto, mesmo ele colocando dado diferente do que foi dado no problema, ou o professor em si tem que se manter fiel à proposta inicial. Antes que o pessoal da matemática brigue, né, comigo, eu vou te dizer a minha opinião e aí eu vou pedir para o pessoal da matemática responder também, porque isso é uma questão muito, muito, muito séria, eu acho. Tá? Porque vai além da questão do trocar um dado inicial. Tá? A gente pode, inclusive, aventar para situações como alguma dificuldade de aprendizagem, algum nível de dislexia, etc. Mas vamos ficar ali no mais essencial. Tá? Eu acho que depende, Ibsen. Depende do objetivo daquela questão. Se o objetivo daquela questão é que ele desenvolva a questão, saber então se ele sabe resolver aquele problema, tanto faz o resultado lá, o número do resultado final, contanto que ele chegue lá, tá? Agora, se o objetivo daquela questão é saber se ele sabe desenvolver aquela questão, sabe interpretar o problema que gerou aquela questão,
e sabe executar corretamente todas as operações matemáticas corretamente, com resultados corretos, então o professor não pode aceitar essa resposta nesse momento. Percebe? Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Por isso que é importante sempre a gente explicar para o aluno. Tem questões que, de fato, você pode abrir não é uma exceção, na verdade, você pode deixar mais livremente, porque a ideia é saber como que ele desenvolve aquele problema, tá? Então, por exemplo, eu posso chegar a um problema em que a conta seja 2 mais 2, tá? E o aluno colocou 5, mas eu não quero saber se ele sabe somar, e sim se ele sabe que era para pôr 2 mais 2, tá? Agora, se eu preciso saber que ele tem apropriado essa noção de quantidade, de relação, tá? Aí então tá errado o 5. Então depende muito de qual era o objetivo. No geral, quando a gente vê essas questões, a gente tem o hábito de achar que o professor ele pode ser mais flexível. Por quê? Porque não é necessariamente muito claro o objetivo do professor com aquela questão. Então, por isso que é extremamente importante a gente deixar claro para que eu estou fazendo aquele instrumento de avaliação, para que eu estou fazendo aquele exercício, tá? Parte daí a questão. E aí chamar o aluno e falar, olha, você errou por quê? Você fez tudo isso certo, mas você está vendo que esta soma aqui você não chegou? E a ideia era eu saber se você sabe somar? Então, e aí você faz essa negociação, tá? Uma coisa que é importante, sempre, tá? Erros, eles têm que ser corrigidos, tá? A questão é, como corrigir este erro? Então, aquela ideia, teve um momento na nossa educação em que você deixava o aluno errar até, né? Qualquer hora ele aprendia. Não, tá? Na verdade, nunca foi assim. Isso foi uma corruptela de uma ideia socioconstrutivista, né? Então, vejam, qual que é a ideia? Primeiro, isto aqui, ele só é considerado erro se o objetivo não foi atingido. Mas para eu saber se é erro, eu preciso ter clareza do meu objetivo. Então, se eu quero X coisa, ele me apresenta Y, tá errado por conta disso, tá? Então, este erro, ele precisa ser ajustado. Agora, como ele será ajustado? Não é simplesmente você pegar e falar assim, ó, você errou, dá 0. Não. Este está errado por quê? Por causa disso, né? Porque vamos ver como é que a gente vai fazer aqui para você recuperar isso daqui, e não é recuperar a nota, é recuperar aquela aprendizagem, tá? Por quê? Ô, Patrícia. Tá. Oi. Patrícia, Pode então, falar. só comentando o que você falou, pessoal aí comentando a observação do Ibsen, né? Eu acho que, viu, Ibsen, tem casos e casos que a gente tem que ver, né? Porque, se alguém errar, às vezes, 1 centavo do nosso salário, a gente vai reclamar muito, né? Então, muitas vezes o número importa sim, né? Claro que, dependendo do contexto, pode ser que não importe o raciocínio. Mas, por exemplo, eu só vou dar um exemplo, porque, por exemplo, uma questão que você está falando como essa, na matemática é uma coisa, na física é outra. Por exemplo, se eu dou um problema por várias condições e peço para o aluno calcular a massa de uma pessoa em dadas condições. E o sujeito chega ao número 10 toneladas, obviamente que está errado, porque ninguém pesa 10 toneladas, né? E o aluno nem procurou, no final, por exemplo, verificar se aquele número faz sentido ou não, tá entendendo? Então, muitas vezes, o mais importante ainda é o aluno conseguir perceber, né, que ele errou, né, para ele mesmo se autocorrigir. E daí é um erro de um nível maior ainda, não é que ele errou numa conta, ele não percebeu que a resposta não faz sentido, por exemplo, né? Então,
muitas vezes a gente... Não quero fazer a defesa incondicional aí dos nossos colegas de exatas, né? Mas às vezes tem injustiça mesmo, como você comentou, Ibsen. Mas às vezes o número, o valor é importante. Eu costumo achar que, porque tudo tem uma certa imprecisão na vida, né? Então, às vezes a ordem de grandeza é mais importante, mas alguém que erra uma ordem de grandeza de uma pessoa que a massa é 70 quilogramas e coloca lá 70 toneladas, ela errou brutalmente. E ela escrevendo isso, ela nem percebeu que ela errou. Então, tem casos e casos, sempre, quando a gente cita aí, é bom sempre ver o caso, porque pode ser que seja uma injustiça, mas pode ser que uma coisa que o professor considerou como fundamental ali no raciocínio do aluno, né? Isso, porque ó, nesse exemplo que o Plaza traz, o erro do aluno é conceitual, não é só a questão da soma ou qualquer outra coisa. Ele não sabe a diferença de quilograma e tonelada, e isso pode representar um problema sério, tá? Ou, em outra situação, pode não ser esse o foco. Então, a questão é sempre isso. Isso não é só na área de exatas, não, tá? É que na área de exatas isso fica muito mais evidente. Mas, por exemplo, de repente, na área de biologia, pode ser menos importante que o aluno entenda, que o aluno saiba o nome de todas as organelas que compõem uma célula, mas que ele saiba mais naquele momento que eu tenho uma estrutura celular, que aquela estrutura celular é desse jeito, daquele, tem isso, tem aquilo, tá? Então, tudo depende, e aí a gente volta sempre nessa questão. Qual é o objetivo? Para que a gente está fazendo aquela ação? Para que a gente está fazendo aquela aula, aquele instrumento de avaliação? Isso é super importante, tá? E aí, quando você fala assim, ó, da questão de alinhar o discurso com a prática, isso é mais forte ainda, porque é aí que a gente vê esta incoerência muito forte, né? Então, é nesse momento que a gente pega o professor que põe lá no seu plano uma perspectiva super, ultra construtivista, e aí quando o aluno é cobrado para fazer uma resolução de problema, e ele erra a vírgula, ele não é chamado para perceber que ele errou a vírgula, e sim, ele tem a sua questão anulada e só. Tá? Então é nesse sentido que a gente precisa estar sempre retomando e sempre, e aí assim, né, eu tô vendo aqui no chat que vocês estão colocando a questão do dar conhecimento do plano ao aluno, tá? Eu concordo plenamente, a gente precisa apresentar ao aluno todas as vezes o nosso plano, tá? No início de cada período é importante a gente fazer isso. Não só porque o plano ele vai se modificando, mas porque nós vamos esquecendo, tá? Os alunos, isso vai passando. Então, e nós mesmos, é importante que a gente verbalize o que a gente quer, exatamente para dar ciência de que a gente está sendo coerente ou não, tá? Ah, mas às vezes a gente não faz isso, a gente esquece, lógico que a gente esquece. Mas quando a gente lembra, ó, por que eu fiz isso? Lembra aqui, tá? Eu vi aqui alguns que estão aqui presentes, que trabalhamos com formação dos professores, a gente faz isso meio naturalmente, tá? E a gente fala até que isso é uma metalinguagem, né, da aula, tá? Mas é algo que precisa ser acrescentado nas aulas em qualquer outra situação. Por quê? Isso faz com que o aluno ele perceba melhor aonde a gente quer chegar, perceba melhor a nossa aula e se entenda melhor naquele processo, tá? O aluno, ele vai se entendendo muito mais como parceiro e não como alguém que está ali passando um tempo, ok? Deixa eu ver aqui, tinha uma outra... Provar um projeto de edificação do vida óbvia, verdade. Uhum. Exatamente, Tatiane, a ideia é essa, que o aluno saiba onde ele vai chegar e que nós saibamos onde a gente quer chegar também.
Porque grande parte do rolo acaba acontecendo aí no meio do caminho, né? A gente também vai se perdendo um tanto, tá? Muito bem. Nossa, 5h15 já. Tá bom. Ó. Isso. Eu tô lendo aqui o chat e concordando, tá, gente? Olha só. Então, o que é que eu fiz? A partir dos planos que eu recebi, a partir da discussão, a partir do que a comissão me pediu para fazer, né? Eu me lembrei de uma... bem assim, eu não gosto muito da palavra tradicional, porque ela costuma ser associada a coisas ruins, né? Mas tradicional no sentido de basal, no sentido o clássico, tá? Que o Dermival Saviani coloca, clássico no sentido de coisas que são muito basais, muito fundamentais e que precisam estar mantidas, né? Então tem uma forma que a gente sempre organiza as nossas aulas, que é quase que em 3 blocos, tá? Uma porção de preparação, de introdução, tal, né? O grosso da aula, que são as discussões novas, etc. E uma finalização de aula ali, de avaliação, de exercício e tal, né? Isso é muito comum a gente trabalhar, né? E a gente faz isso quase que automaticamente. Por quê? Porque os nossos professores, eles fizeram isso e nós nos sentimos muito seguros fazendo isso, tá? E calha, talvez, não sei, né? De ser uma forma muito bem apreciada por quem participa da aula e que facilita muito a aprendizagem. Então, nós temos ali uma etapa toda de iniciar a aula, tá? E esta etapa de iniciar a aula, ela não existe apenas no momento da aula. Nós, professores, iniciamos a aula muito antes desta aula iniciar de fato, né? Nós selecionamos materiais, nós fazemos o plano, nós montamos coisas, né? Todo aquele trabalho oculto, todo aquele trabalho invisível, né? Que o Lessard chama de trabalho invisível, né? Que nós fazemos muitas vezes fora dos horários de trabalho, é uma preparação para a aula. E o aluno, ele também tem um trabalho nesse sentido, tá? De se dispor àquilo, tá? É nesse momento, então, que a gente começa a pensar coisas do tipo, tá? Como que eu vou fazer para dar o gancho para o meu aluno começar a discutir, a aprender? O que eu vou pedir para ele? O que eu não vou pedir? Será que eu vou usar conteúdos anteriores? Não vou, tá? E ali eu fico. Tá? A partir, então, desse momento inicial, a gente passa para o grosso da aula, que seria aquele conteúdo específico, tá? O que é o ideal? Né? Que nós sempre trabalhemos estes conteúdos, que aqui eu coloquei como conteúdo novo, tá? Mas que seria o grande foco daquele momento de aula, sempre trabalhar esse conteúdo novo em relação a conteúdos antigos. Por quê? Porque eu estou pensando o seguinte, se eu tenho algo novo, este algo novo precisa se grudar em algum lugar. Para que ele se fixe em algum lugar, eu preciso estimular este lugar de fixação, tá? Onde é que ele vai se fixar? Em coisas que já existem, né? Ele não se fixa no ar, ele se fixa em coisas que já existem. Então, é muito mais fácil estabelecer essas correlações. Estão ouvindo meus vizinhos? Estabelecer essas correlações se elas estiverem muito claras, tá? Agora,
eu sei exatamente tudo o que o meu aluno traz para a minha aula? Não, é lógico que não. Eu acabo fazendo uma média ali do que eu acho que possa ter. Por isso, o momento de preparação é importante, para que também este aluno mobilize esses conteúdos anteriores e já os disponibilize. Tá? E tudo isso que nós discutimos em aula precisa ser estimulado a se fixar, a criar conexões e a se manter no processo de aprendizagem. Então, aí entra a importância dos exercícios, das práticas, das atividades. E essas práticas, as atividades, esses exercícios, eles têm dupla função. Tanto eles entram como auxiliares na fixação, quanto eles nos dão pistas sobre o que eu preciso seguir, para onde ir, como mudar, tá? O que eu preciso reorganizar das coisas para seguir aquele processo de aprendizagem. Tá? Esta organização, ela é muito clássica, como eu disse. Todos os planos de vocês trouxeram isso. Tá? De novo, cada um com a sua corrente pedagógica aí, mas todos estão aqui. Tá? E aí, o que eu fui percebendo? Que, na verdade, quando a comissão me pediu para falar de aula expositiva, aqui, eu fui percebendo que, ao final das contas, por isso eu estou fazendo toda essa questão da aula como organização, tá? Porque no final, eu percebi que a aula expositiva, ela entra como uma parte, como uma das estratégias, tá? E não como o único recurso didático que é utilizado. Porque o que é que apareceu? Deixa eu mudar aqui aqui. Tá? O que apareceu como proposta nesses planos? Atividades para aumentar a predisposição dos alunos à aprendizagem. Levantamento de conhecimentos prévios. A exposição dialogada, que é a única que se encaixaria como aula expositiva enquanto técnica, tá? Uso de recursos audiovisuais super diversificados, então tem imagem, tem ilustração, tem vídeo, tem texto, etc. Tá? Várias atividades variadas mesmo, de acordo com os conteúdos a serem discutidos. Tarefas para casa, avaliação diagnóstica, debate, uso de softwares específicos, uso de documentação legal específica. Tá? Tudo isso todas essas coisas, cada uma dessas coisas são consideradas pela metodologia de ensino como estratégias específicas, como métodos de ensino. Tá? Da mesma forma que a aula expositiva é um método, uma estratégia, como vocês queiram chamar, cada uma dessas outras coisas também. Tá? E aí, eu acabei vendo o seguinte, que a grande questão, talvez, não estivesse centrada especificamente na aula expositiva em si, mas na concepção de organização de aula. Tá? E aí volta novamente naquela discussão que o Ibsen começou, da discrepância de discurso e prática, talvez. Talvez, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Tem uns comentários aqui no chat, se eu preciso responder algum deles. Tá? Basilique, você tem razão. Basilique colocou aqui um comentário que eu não tinha visto, eu devia ter visto. Ó.
tem uma cultura muito errada de não evidenciar os erros, o que ocasiona a repetição dos mesmos erros, exatamente, né? Vejam, sempre a questão do erro, ela é super complicada, tá? Quem discute essa questão do erro, né, do erro pedagógico com muita propriedade é o professor Sérgio Leite, né? E uma das grandes questões que ele coloca é exatamente isso. Qual é o limite entre o erro ser pedagógico, né, no sentido de que ele gera aprendizagem, ele estimula a aprendizagem, e qual o limite do erro ser um elemento de aversão? Tá? Da forma que muitos de nós lidam com o erro vira elemento de aversão. Né? Por quê? Porque nós simplesmente colocamos lá assim, ó, isso está errado, ponto. E aí? Né? O aluno ele precisa entender por que ele errou. Ele precisa ser estimulado a pensar sobre aquele erro. E ele não pode ser estimulado a pensar sobre aquele erro se ele não sabe do erro. Então, ocultar o erro não é a resposta. Mas ele também não tem condição de pensar sobre aquele erro se, cada vez que ele erra, ele é humilhado. Tá? Então, são dois extremos que a gente precisa avaliar muito bem. E lidar com o erro, ele tem algumas questões que são muito pessoais, né? Então, cada professor tem, obviamente, uma personalidade e um jeito de lidar com as pessoas, tá? Mas, de qualquer forma, independente dessa questão mais pessoal do próprio professor, a gente tem o compromisso moral de ajudar o aluno a compreender onde ele errou, como ele segue a partir daquele erro, como ele se corrige, como ele se desfaz aquele erro. Tá? Porque, por vezes, o erro não é aquele que está ali expresso, e sim, é um erro que vem muito anterior. Né? É um erro que vai sendo construído. Tá? O pessoal das ciências gosta muito do termo obstáculo epistemológico. Né? Eu gosto bastante desse, porque ele explica bem essa dimensão de que este erro aqui, ele não representa só isso aqui, mas ele representa toda uma cadeia de pensamento que foi sendo construída ao longo do processo de aprendizagem e que desembocou naquilo. E nós, professores, temos que pegar este erro aqui e entender esse trajeto. Tá? Por quê? Isso. Estou lendo o comentário do Alex aqui, gente. Isso. Tá? É exatamente nesse sentido que eu estou falando mesmo. Tá? Porque a gente precisa saber de onde está vindo aquilo. Tá? Quando o menino ele fala para mim assim, que determinado osso chama fêmur, e ele aponta para minha costela, ele pode estar simplesmente trocando os nomes, ou ele pode não ter entendido absolutamente nada sobre formas e funções de ossos. Tá? E aí, eu preciso identificar onde é que está vindo esse problema, de onde veio. A partir dessa fala dele, eu começo, mas por que você acha que este aqui é o fêmur e aponta para a costela? Tá? Mas o fêmur não sei o quê, tentando descobrir. Aí, de novo, né? Patrícia, você tá maluca? A gente tem 300 alunos, como é que a gente faz isso com cada um? Aí entra a questão pessoal, né? Cada um de nós tem uma habilidade interpessoal diferente e consegue gerenciar isso de uma forma diferenciada, tá? O erro... É verdade, o erro na educação física, ele é gritante, né?
Ele pode até causar danos físicos. Então, saber a origem, esse que eu li? Ok. Tudo bem até aí, gente? Eu queria, só então, para fechar, porque já são 5h30, 6h30 aí, né? Colocar esta concepção aqui, ó, de aula expositiva como um recurso didático, tá? Então, quando vocês falam para mim aula expositiva, o que eu penso? O professor lá na frente falando, né? Não só eu, como muitos de vocês devem partir desse princípio, tá? E o que a metodologia ela fala para gente? Que tem duas formas de se pensar a aula expositiva, tá? Uma delas é de uma forma mais convencional, que é exatamente essa, de o professor fala, o aluno escuta, tipo isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou aqui falando desde 5h15, né? Vocês estão aí ouvindo, tá? Depois eu vou fazer uma prova, tá, gente? Então, já vão se preparando, né? Geralmente é isso que a gente vê, tá? Agora, falar que a aula expositiva é um problema é não reconhecer que ela tem alguns méritos, tá? Mesmo essa aula convencional. Essa aula convencional, por exemplo, economiza tempo. Tem hora que a gente precisa fazer um apanhado de algumas coisas e uma organização desses conteúdos exatamente para que a gente possa avançar, tá? Tem outras horas que a gente simplesmente, o aluno não tem acesso a material. Eu posso estar falando de uma coisa super nova, ou que está publicada em um idioma que os alunos não têm acesso. Então, eu tenho que fazer isso, tá? Eu posso também utilizar essa aula expositiva como uma grande vitrine, explicar aquela geralzona para puxar a atenção dessa galera. Ou, ao contrário, depois de tudo, eu faço uma síntese e fecho, tá? Agora, isto são grandes vantagens que a técnica de aula expositiva tem. O que a gente não pode é ficar sentado falando, que nem eu agora estou sentada falando, mas na sala de aula também às vezes eu falo sentada, né? Enfim, só eu falando e não permitir o diálogo. Por quê? Porque a dúvida, ela não aparece no fim. A dúvida aparece durante. As dificuldades, elas vão aparecendo durante o processo. Então, quando a gente coloca assim, que os alunos devem anotar as questões e perguntar só no final, é uma estratégia, ok. Mas pode ser uma estratégia que não seja muito interessante, porque ao final o aluno pode ter esquecido, ou já não fazer mais sentido aquilo que ele queria perguntar. Tá? Outra coisa que é super importante a gente fazer. Não dá para eu ficar falando a partir de experiências que o meu aluno não tem. Então esse é mais um motivo de eu ter pedido o plano para vocês. Para que eu partisse do que vocês me trouxessem. Para, a partir então dos planos de vocês, chegar a algo que eu achava que ia acontecer. Que era vocês utilizarem a aula expositiva como parte das estratégias e não como a única estratégia. Tá? E extremamente importante, já falei, vou reforçar. Tá? Se nós estamos usando a aula como forma de organização, eu estou fazendo um processo com este aluno que precisa ser, vou pôr muitas aspas na palavra, mas só para vocês entenderem, esse processo ele precisa ser treinado. Então, apenas eu ficar falando com o aluno não é o suficiente. Ele precisa vivenciar aquele conteúdo. Por isso que os exercícios são extremamente importantes.
Ah, que exercício? Depende do seu conteúdo. Tem exercícios que são exercícios no sentido de produzir um texto. Tem exercícios que são, sei lá, resolver contas. Tem exercícios que podem ser desenhar, podem ser pintar. Não sei. Depende, ué. O professor de artes, por exemplo, ele pode julgar que em determinado conteúdo, determinada discussão, os alunos precisem fazer uma apresentação teatral. Ah, lógico, ele é de artes, sim, mas isso não impede dele pedir para eles escreverem um texto, tá? Tudo depende de novo, de onde a gente quer chegar. Quais são esses objetivos? Quais são os conteúdos atrelados a esses objetivos para que a gente chegue lá, tá? E agora é para fechar de verdade. Eu adoro esta coisa do Jaime Cordeiro. Tá? O Jaime Cordeiro tem um livro que chama Didática. Não está aqui na minha mesa. Bom, tudo bem. Onde ele discute um pouco, não muito, a relação da aula expositiva com o que ele chama de caricatura que foi feita da aula expositiva, né? E eu acho fantástico os 5 pontos que ele coloca e que a gente acaba caindo nessa. Se vocês, assim como eu, já passaram por muitos cursos de formação, muitos de vocês ouviram horrores sobre aula expositiva, né? E saíram de lá achando que eram as piores pessoas do mundo por usarem aulas expositivas, tá? Então, uma das coisas que eu gosto sempre de falar é assim, né? Eu sou professora de didática há nem sei quanto tempo, não vou falar, mas trabalho com questão de formação de professores há muitos anos. E assim, eu não acho que o problema é a técnica, e sim a execução dela, tá? E o Jaime Cordeiro, ele faz uma coisa que ele chama de caricatura, que define muito isso. Então ele fala assim, ó, é uma caricatura quando a gente fala que a aula expositiva tem estes problemas. Ela fala assim, ó, as escolas tradicionais nunca ensinaram nada a ninguém. Isso não é só uma caricatura, isso é uma mentira deslavada, né? A humanidade chegou até aqui de que jeito? Começa aí, tá? O 3 está completo, Vassilic, vamos chegar lá. A simples adoção de alguns procedimentos tradicionais, como a aula expositiva, já iguala o professor à caricatura do opressor. Essa eu acho fantástica, tá? Quando eu estava aí, os alunos da física discutiam muito isso comigo, né? Porque eu falava que eu fazia aulas tradicionais e eles achavam que não, tá? Por quê? Porque eu sempre trabalhei com a questão da organização enquanto uma aula expositiva, tá? E ia colocando coisas lá, né? Mas eles não sinalizavam que isto era opressor. Eles não me associavam a uma professora opressora. Tá? Por quê? O fato de eu usar a aula expositiva não faz com que eu aplique 100% da concepção tradicional que oprime meus alunos. Essa é a questão. Tá? Outra questão. Todos os conhecimentos relevantes se prestam ao tratamento experimental. Essa é ótima, né, Vassilic? O que exclui a necessidade ou a importância da transmissão oral de conhecimentos. Tá? Isto vem de uma concepção, de uma interpretação construtivista muito errada, né? Onde o escolanovismo fala também muito isso, né? De que o aluno precisa experimentar para entender. Não, tem coisas que a gente precisa explicar para ele, tá? Uma coisa é eu ter um conteúdo que é predominantemente procedimental. E, a partir deste conteúdo predominantemente procedimental, eu ficar explicando para o aluno, tá? Por exemplo,
Eu vou fazer uma aula que eu vou ensinar a fazer bolo. Tá? O que é mais eficiente? Eu colocar o aluno para fazer um bolo ou eu ficar contando para ele? Mistura não sei quantos ovos, agora bate assim, e sem mostrar nada, tá? Tô só contando uma história para ele, certo? Nesse sentido que ele está falando aqui. Tem coisas que a gente converte, sim, que são experimentais e que a gente erra ao trabalhar com elas puramente conceitual, tá? Puramente na falação. Mas tem coisas que não são experimentais. Por exemplo, vamos explicar a construção do pensamento científico a partir de, sei lá eu, construção do pensamento do Edgar Morin. Faça um experimento para isso. Tá? Eu que tenho aí uma boa apropriação do pensamento complexo do Edgar Morin, consigo até vislumbrar alguns momentos que eu possa fazer isso. Mas eles são muito mais no sentido de exemplificar do que de experimentar, nesse sentido de eu faço o experimento e a partir dos resultados e do processo desse experimento eu entendo a teoria. Tá? É nesse sentido que ele fala. Ok? Aí, ó, o quarto. Quem passa pelo modelo de ensino baseado na exposição oral de conhecimentos, necessariamente se torna alguém alienado. Não sei quantos de vocês estudaram no período militar. Eu estudei no período militar. Tá? O que significa passar por um modelo de ensino baseado em exposição oral. Essencialmente era exposição oral, né? Até a aula de artes era exposição oral, que na época eu achava um absurdo, mas imagina agora, né? Enfim, tá? Eu não acho que eu esteja numa categoria de ser alienada neste sentido, tá? E, essa também é maravilhosa, é muito fácil definir quais são os verdadeiros interesses dos alunos. E essa daqui eu me lembro da primeira vez que eu conversei com vocês, acho que foi 2019, foi, né? Que eu conversei com vocês sobre relações pedagógicas, e uma das discussões foi exatamente essa. O que o aluno quer? Né? E a discussão foi nesse sentido. Afinal de contas, a gente não consegue saber ao certo. Né? Qual é a intenção do aluno? Por que ele veio aqui? Tá? Vamos ser verdadeiros, assim, muito sinceros. Tem vezes que nem nós mesmos, professores, sabemos qual é o nosso verdadeiro interesse com aquela aula. Tá? Então é preciso que a gente pare com essa ideia de que a aula expositiva por si só é um problema. A aula expositiva por si só torna o professor um opressor. O professor ele se torna um opressor não exclusivamente pelas escolhas de estratégias e metodologias, e sim pelo conjunto da obra. Tá? Óbvio, um professor que tem uma concepção opressora tende a escolher estratégias e métodos opressores. Tá? Mas o escolher uma estratégia não torna imediatamente isso, tá? Deixa eu ver aqui que a Vassili escreveu, a estratégia tem que ser dinâmicas, pode ser por meio de demonstração, vídeo, desenho, nem sempre forma oral, isso, tá? Ó, o que a Vassili está colocando, exatamente isso, né, que a gente tá falando. Então, vejam, quem é que vai determinar a seleção da estratégia, a seleção do método, a seleção do material? Os objetivos e os conteúdos, tá? Por isso que a gente fala assim, determinado conteúdo pede tal coisa, tá? Por quê? Vejam,
Já que o Ibsen está aqui bem assim, ó, né? Lá vou eu de novo usar ele de exemplo, coitado. Né? Ibsen vai ensinar fundamentos do futebol. Tá? Ele pode explicar os fundamentos? Óbvio, faz parte explicar. Mas ele pode mostrar um jogo de futebol? Pode. Tá? E fazer com que os alunos percebam aqueles fundamentos lá naquele jogo? Sim. Ele pode pôr os alunos para praticar esses fundamentos e enquanto esses alunos estão praticando eles e discutindo eles? Sim, ótimo. Tá? Ele precisa fazer só a prática? Não. Ele pode explicar também. Tá? Agora, da minha forma de ver, da minha forma de entender este conteúdo, fundamentos, se ele só explicar, vai ficar faltando alguma coisa. Eu preciso, nesse conteúdo, assim, para mim, esse conteúdo pede esta ação mais prática. Tá? É nesse sentido que o conteúdo pede. Por exemplo, eu sempre dava esse exemplo para os meninos da física, né? Vocês vão explicar as fases lá da matéria, como eu falei, sólido, líquido e gasoso, lá, não lembro o nome do que dá isso, né? Você pode explicar a distância das moléculas? Pode. Você pode levar uma pedra de gelo, um copo d'água e esquentar um pouco d'água e fazer um vapor? Sim. Tá? Então, vejam, tem coisas que o conteúdo pede. Bom? É nesse sentido que a gente tem que se apegar. Ok? Quadro branco na mão. Isso. Ó. A Vassilique colocou uma coisa que eu acho super legal, né? Ela fala assim, o técnico de vôlei tem um quadro branco na mão e mostra esquemas de jogada. Sim, ele faz isso por quê? Para reforçar um aprendizado, uma coisa que já foi treinada, né? Ou que será treinada. Tá? Então, ele sempre associa essa visualização no quadro das jogadas com o jogador ir lá e fazer, e executar. Tá? Por quê? Porque são ações, são grupos de conteúdos que se completam, que precisa desta questão conceitual e precisa desta questão procedimental muito atrelado. Tá? Isso, óbvio, né? Se a gente quiser o desenvolvimento desta jogada. Agora, se a intenção for apenas que ele conheça teoricamente os fundamentos, aí pode ser uma outra coisa. Tá bom? Então, só reforçando, novamente, eu preciso sempre estabelecer com muita clareza, primeiro para mim, depois para o meu aluno, quais são os meus objetivos, como esses objetivos se atrelam aos meus conteúdos. E a partir disso, então, é que eu vou fazer o quê? Eu vou escolher, falar, olha, a aula expositiva funciona bem, ok. Peraí, a aula expositiva só vou acrescentar isso, vou acrescentar aquilo, e aqui, e ali, e acolá. Tá bom? Pessoal, eu vou parar aqui, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos discutir exatamente esses penduricários, que a gente coloca na nossa aula expositiva, tá bom? Então, é um vídeo, é um som, é um experimento, a gente vai falar aí como é que a gente trabalha um pouco pedagogicamente, vamos falar assim, esses outros recursos que a gente vai agregando na aula nesta aula expositiva, enquanto forma de organização do nosso trabalho. Tá bom? Perguntas, questões, discussões, etc., estou à disposição.
Gente, obrigada a todos que ficaram até agora. Boa aula aos que vão entrar agora em aula. Eu estou à disposição. Obrigada, Patrícia. Então, não sei, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ainda, algum comentário? Eu quero. Legal. Não, não tem nada a ver. O horário aí em Mato Grosso do Sul é diferente do horário aqui de São Paulo, Patrícia? É 1 hora menos, Plaza. Não sabia. Eu vi que até em Mato Grosso do Sul a temperatura caiu. Tá frio aí também ou não? Nossa, Plaza, essa madrugada eu fiz 3 graus aqui, você não tem noção. Ô, louco! Um lugar que fez 37 no sábado. Jacaré tá passando frio lá, ô Janice, o jacarezinho, tadinho. Verdade. Patrícia, Oi, quem falou comigo? Acho que foi o Ibsen. Por favor. você pode colocar a página das referências para registrar e colocar no YouTube, que aí se a gente quiser dar uma olhada, tá lá. Tranquilo. Isso. Uhum. Aí já fica registrado que aí quem quiser pesquisar alguma coisa já tem uma lista. Perfeito, obrigada por lembrar. Bom, Patrícia, não sei se mais alguém fazer alguma pergunta. Pessoal, alguém mais vai fazer pergunta? Eu acho que já dá para encerrar também a transmissão, né, o Ibsen? Uhum. Patrícia, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Vamos ver, quem sabe alguém quer fazer uma pergunta. Tem uns 40 professores ainda aqui. Uhum. Uma última oportunidade. Boa. Às vezes fica com um pouco mais de vergonha. Oi, Carminha. Tudo bom? Pode te mandar o plano? Pode, lógico. Pode, lógico. Eu sou palpiteira. Toda razão. A gente tem na cabeça, né, por causa da experiência, tudo, né? E eu tenho uma mania de, antes da aula, fazer anotação no caderno. Mas não dessa forma tão organizada e didática, usando esses termos, né? Da didática, como vocês usam. Aí, hoje, foi legal que eu aprendi muita coisa, então eu vou tentar melhorar um pouquinho e mandar. Imagina, Carminha. Não, porque eu assim, uso muito roteiro, sabe? Mas não essa forma de classificar conteúdos, coisas assim, né? Uhum. E até o ECAD, ele ajuda a gente a sistematizar também um pouco mais, né? O tópico. Então, é mais nesse sentido. Então, eu vou procurar mesclar aquilo que eu estou habituada a fazer, mas com aquilo que eu aprendi, e aí vou enviar, tá bom? Estou aguardando, quando você quiser. Tá, para onde é que envia mesmo? Pode mandar no... Deixa eu pôr aqui no chat, peraí. Tá. Esse aqui não tá muito lotado, o meu outro tá entupido. Às vezes volta as coisas. Ótimo. Uhum. Aí eu palpito. Falou, então. Obrigada, Carminha. Obrigada a você. Obrigada a você. Imagina. Vou enviar aqui direitinho, peraí. Obrigada. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, Carminha. Tchau, Janice. Tchau, Ibsen. Tchau, boa aula para quem vai dar aula agora. Obrigada. Bom, acho que é isso, então. Eu falo muito, vocês não me interrompem, eu vou falando. Fez sentido, Janice, Ibsen?
Ah, sim, foi ótimo, eu gostei bastante. Eu estava analisando aí as minhas aulas do passado, as minhas do presente, eu acho que eu tenho melhorado bastante ao longo do ano não, ao longo do tempo. Eu acho que eu fui mais da expositiva propriamente dita para essa tentando outras formas, né, além da exposição. Então, pelo que você falou aí, então, a expositiva, só a expositiva mesmo, seria o tempo todo eu só falando e aluno no final perguntando. Isso. Né? Então, eu fiquei feliz de saber que o que eu faço não é exatamente isso. Né? É uma parte expositiva, mas tem uma parte também que eu sempre tento fazer os alunos participarem, falarem, contarem coisas. Aí depois tem uma atividade também que em alguns casos, como você falou, pede, né? Aquele assunto pede algo, né, mais concreto. Então, sempre que possível, eu também tento colocar alguma atividade assim. E agora eu estou dando aula no ProEja, eu acho que isso é mais necessário ainda, né? Pelo que eu estou vendo. O EJA, no geral, ele tem uma característica que é muito mal aproveitada, digamos assim, que é exatamente a questão de serem alunos que têm uma experiência diversificada e eles acabam entrando numa lógica muito, muito ruim no sentido de formação, porque eles entram numa lógica de formação muito infantilizada. Tá? E aí, isso precisa ser muito bem regulado. Então, quando vai se trabalhar com adultos, né, e o adulto do EJA, em específico, a valorização do que ele traz é mais importante, muito mais importante. Então, por exemplo, você que trabalha com as questões da biologia, trabalhar a biologia do cotidiano deles faz muito mais sentido do que para os alunos mais jovens, do ensino médio como regular, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar com... Mas célula é super... Enfim, mas, por exemplo, mesmo célula, né? Você pode trabalhar as questões da construção dos organismos a partir das relações que eles estabelecem no trabalho deles. Então, a partir do trabalho deles, você trazer isso para a formação dos seres, formação biológica, né? Então, eu tenho lá uma instituição, essa instituição, ela tem partes e não sei o quê, e aí você fazendo analogias, entendeu? Porque as coisas elas precisam ser concretizadas a partir do que ele conhece, né? E soma-se aí o problema de que esses alunos, eles geralmente estão muito tempo afastados. Principalmente os do IFE, eles estão há muito tempo afastados e eles vêm de um processo de formação, de escolarização precário. Né? Então, isso precisa ser recuperado. E aí, uma coisa que, assim, para o EJA funcionaria muito bem, especificamente aí, porque os professores são 40 horas, é trabalhar blocos integrados, né? Então, não você trabalhar biologia, ou o Y trabalhar educação física, mas vocês trabalharem as questões do corpo humano, entendeu? Os dois. Aí, acho que a Juliana, não é que da química, entra com as questões químicas desse corpo, entendeu? Entra a física, não sei quem está dando física, percebe? Trabalhar nesses grandes blocos. Isso faz muito mais sentido para o EJA. Então, sim, blocos que você fala, a gente fazer um planejamento junto, falar, eu vou falar de célula, o Y vai falar de músculo. Quer dizer, se eu estou falando de músculo, eu vou falando de célula também. Então, nesse sentido. Maior ainda. Fala aí. Eu dividiria em questões assim, corpo humano, produção de texto. Então, assim, o que é corpo humano? Tudo que eles teriam que aprender ao longo desses 3 anos que eles estão aí, relacionado ao corpo humano. Entra todo mundo lá. Entra biologia, química, física, papapá, tá?
mundo natural, entra todo mundo lá, percebe? E aí vocês vão montando isso. Ó, deixa eu te dar um exemplo um pouco mais concreto, tá? De corpo humano, que é um exemplo que é mais fácil para mim, né? Então, assim, um bloco de corpo humano, né? Você entraria com essas questões de construção do corpo, tá? Então, da célula até o sistema, né? Quais são esses sistemas, tá? O Ibsen entra nesta parte dos sistemas, do sistema muscular, esquelético, articular, respiratório, cardiovascular, né? Aí a química entra para fazer as discussões dos neurotransmissores, da bioquímica, né, geral. A física pode entrar com a discussão de uma questão dos movimentos, né? Então, os movimentos Y, X, Y, Z, como estão ocorrendo ali naquele corpo humano, tá? E artes entra também nas formas de manifestação desse corpo, tá? Eu não sei se tem artes, né, aí Eles têm. Então, só que aí assim, eu tô te fazendo uma coisa que subverte a questão das disciplinas, né? Então, ele elimina a questão das disciplinas e isso exatamente, altera essa dinâmica convencional de aprendizagem, tá? Em que você coloca este grande objetivo, que é a aprendizagem de linguagem, a aprendizagem do meio natural, a aprendizagem de questões sociais, tá? Tem grandes eixos e você vai montando, percebe? Então, Patrícia, assim, você falando parece fácil, mas... Não é fácil, não. Eu não consigo. Não é nada fácil. Eu não consigo dar esse passo. Vamos começar por aí, ó. Eu estou agora no Proeja exatamente falando de células, né? Você deu exemplo, mas é exatamente isso que eu tô tratando, de células, né? E aí vai lá explicar desde como é que é uma célula, mostrar, né, imagens, mostro vídeos, mas como que eu faço? Eu acho que eles nem têm. Você está dando aula para eles agora nesse semestre, o Ibsen? Eu tô também. Essa questão, assim, eu dei aula numa escola lá em São Paulo que tinha essa proposta da Escola da Ponte. Então, eram grupos dentro de um grande salão e os alunos começavam o aprendizado por onde eles quisessem. É claro que se fosse no final dos roteiros de estudo, eles teriam que ficar voltando para aprender o que já foi. Então, eles sempre começavam no começo. Então, o roteiro é organizado de forma que todas as disciplinas vão convergindo para um tema, por exemplo, água, né? Por exemplo, terra, e aí, a partir disso, né, as relações do ser humano com a água, com a terra, e vão sendo desenvolvidas através da história, da geografia, da educação física, né, o corpo humano, enfim, né? Só que isso era feito durante um período com todos os professores, juntando todos os conteúdos, organizando blocos, imprimindo os roteiros e entregando para a molecada. E assim, você teria que fazer mais ou menos de 4 em 4 anos uma reciclagem disso aí, porque vai mudando os conteúdos, né? Você tem que alterar também. O livro de... Então, enfim, mais ou menos nessa periodicidade para não ficar velho o conteúdo, para não ficar cansativa a dinâmica de trabalho também. Eu acho assim que para começar, por exemplo, eu e Ibsen, a gente podia já fazer. Porque tem que começar de algum lugar, porque a gente fala em fazer, mas a gente continua não fazendo. Cada um fica lá com a sua disciplina, isso continua não acontecendo. E como eu nunca fiz, não fizeram comigo, eu sempre fico, como é que faz, será? Né? E fica assim, a gente vai seguindo a vida e acaba não fazendo, mas eu acho que tem que começar de alguma forma, né? Eu não sei, a gente tem falado de projeto integrador, né? A gente falou aí com algumas pessoas alguns meses atrás, e um deles falou
não adianta querendo começar a integrar tudo. Começa com 2 disciplinas, começa em algum lugar, né? Então, eu acho que a gente tem que começar de algum lugar para ver a coisa acontecendo e ficar mais seguro de continuar fazendo, né? Porque se você nunca fez, você fica na teoria e você acha que não vai dar conta e vira que você nunca faz. Então, eu acho que tem que começar de alguma forma até para os outros colegas, tá dando certo, vamos lá, vamos fazer também, né? Porque é aquela coisa, né? A gente não foi ensinado dessa forma, então se você nunca viu, não presenciou, fica sempre aquela grande interrogação. Mas eu gostaria de começar. Uma coisa que você pode fazer, que nem essa ideia que eu falei, que tem funcionado em muitos lugares, isso implica numa reformulação curricular completa, tá? Então, não é assim, não é você fazer. Isso é uma dinâmica de gestão. Então, a gestão vai fazer uma proposta de reorganização curricular e etc, tá? Não é assim, por isso que eu falei, não é fácil não, né? Porque você tem ali todo um esquema de negociações e tal, né? Mas uma coisa que funciona super bem para que as pessoas comecem a se aproximar disso e comecem a pensar de uma forma um pouco mais integrada é a partir de pequenos projetos. Então você e o Ibsen podem pensar num projeto que integre biologia e educação física. Então vocês vão trabalhar, por exemplo, que nem corpo humano, tá? Então vocês pensam atividades que vão acontecer juntas. Os dois vão fazer, para os dois vale a mesma atividade, etc. Tá? Eu vou fazer junto com... então deu certo aqui com educação física, né? Mas assim, esta parte da biologia que lida com o corpo humano. Aquela parte da biologia que lida com meio ambiente, etc., você pode juntar com geografia, faz um projeto disso com geografia. Entendeu? Essa parte aqui sobre, sei lá, história do Brasil, vamos fazer junto com literatura, percebe? Então você faz, assim, pequenos projetos, você mantém a mesma estrutura, mas esses pequenos projetos, tá? E aí, dentro desses pequenos projetos, vocês vão sentindo também como o aluno reage. Porque não é só uma questão do professor querer, mas você tem também a reação do aluno, né? Patrícia, eu acho que o ideal seria que, em vez de fazer biologia com educação física, depois biologia com geografia, eu acredito que este acúmulo de experiência da educação física e da biologia, né, vamos acrescentar a geografia. Então, faremos aí um outro bloco com 3 disciplinas e aí, a partir disso, a gente fosse ampliando até que todo o currículo, né, fosse constituído de um bloco só, com todos os conteúdos, né, o bloco só, que eu digo, num pacote só, com todos os conteúdos organizados em cursos específicos, às vezes contemplando todo mundo, às vezes contemplando 4, 5, 6 professores, às vezes 2, às vezes um só. Entendeu? Pelo que eu vi aí na portaria que a gente recebeu hoje, até da coordenação, trata do ProEja e integrado, que a gente vai ter que fazer isso, né? Pelo que eu estava lendo no material, agora a gente não tem uma escolha, a gente obrigatoriamente tem que fazer isso. Aí nos próximos dias aí eu sei que eles vão ter que trabalhar nisso, né? Rever os planos, e uma das coisas que eu vi lá é que tem que integrar conteúdos, não tem para onde fugir mais não. A gente vai ter que fazer, e é uma demanda que... Então, isso é um problema, porque no final das contas, o que acontece? Faz a integração na canetada. O que é que vai acontecer? Vai dar em água, né? Porque tem professor que não consegue trabalhar assim, né? Tem professor que não gosta de trabalhar assim. E para trabalhar assim precisa de formação. O Ibsen tem uma experiência. Já trabalhou? É o Amorim Lima que você trabalhou, Ibsen? Aqui em São Paulo, né? O Amorim Lima, ele tem
primeiro, assim, todo o projeto pedagógico do Amorim Lima foi modificado. Tá? Os professores foram treinados, o sistema educacional dá apoio, né? E eles têm formações recorrentes, constantes. A USP está dentro do Amorim Lima constantemente. Sabe? Agora, não dá para achar que, porque deu certo ali, vai dar certo em todos os lugares. Ali foi uma experiência foi e é algo que funciona muitíssimo bem, mas assim, foram anos de implementação. Não foi assim, pá. Tá? Agora, quando você pega uma portaria e fala, a partir de amanhã tem que, isso causa muito mais problema do que solução. Né? Então, pega professores, por exemplo, que nem você e o Ibsen, que tem essa disponibilidade emocional até de fazer esses acordos, ok. Agora, você pega professores que não têm essa característica pessoal, é uma tortura. Né? E aí o que acabou acontecendo? Essa tortura passa para o aluno. Né? Então você começa a transferir um processo de aversão porque você, professor, não está dando conta daquilo. É extremamente complicado. Né? Mas eu acho que vale a pena, assim, ó, pensa, você e o Ibsen, né? Pensem em vocês, o que vocês poderiam fazer juntos? Entendeu? Assim, se vocês tô usando ele porque assim, tá aqui e acabei de conhecer, mas parece que é uma pessoa bem animada, né? Então, parece que assim, disposta a fazer algumas tentativas a gente até já fez. Você eu conheço faz tempo, então eu sei que você gosta. Na geografia, em artes, português, a gente já fez uns balões de ensaio, eu diria, né? A gente já fez algumas coisas. E deu certo, então acho que tem que começar assim, né? A ideia é assim, fazer com que esses balões de ensaio, eles se fortaleçam. Então, ao invés de vocês, primeiro, irem expandindo, não, vão fortalecendo esses. Então, deu certo com a geografia, fortalece aqui, deu certo ali, fortalece ali. Aí, esses aqui que deu certo, estão fortalecidos, vai conversando aqui. E aí, dá para fazer junto? Não dá? Ah, vamos chamar não sei quem, percebe? Mas aí você já tem ali os pontos focais fortalecidos e seguros do que estão fazendo. Tá? Agora, é preciso também ter muita consciência no seguinte sentido. Tem coisas que não dá para fazer junto. Tem horas que você, Janice, vai ter que entrar lá e vai fazer uma explicação sobre tal coisa. Ué, não tem jeito. Tá? Também se não está todo o currículo reformulado e integrado, então tem momentos em separado. Tá? Agora, esses momentos isolados, eles podem ser diminuídos. Eles não precisam ser 100%. Eles podem ser 80%, 70%. Tá? E isso faz muito sentido para o aluno. Quanto mais momentos integrados tiver, mais sentido as coisas fazem para o aluno. Em especial para o aluno do EJA. Tá? Então, o pessoal, eu estou fazendo um curso, né, aí do ProEJA, e uma das coisas que eu fico me cuidando para não fazer é infantilizar, né? Isso. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque eu tenho uma tendência a fazer isso. Quando eu vejo, eu falo, não, peraí, não posso fazer. Né? Mas é que assim, os alunos do IFE, do ensino médio especificamente do IFE, eles são muito novinhos. Então, e o conteúdo, tem muito conteúdo em comum. Aí eu pego lá meu conteúdo, aí eu tenho que dar outra cara para ele, né? Outra cara, outra discussão. Não tem como ser o mesmo, né? É coisa assim que é gritante, né? Que fica gritante. Eu pego a minha aula do adolescente, aí eu olho para, não, isso aqui não dá, né? Aí você vai mudando, adequando, as perguntas que vêm são totalmente diferentes, né? Vem uma outra coisa, tem coisa que eu nunca tinha pensado, aí eles fazem uma pergunta assim, que nossa, que um adolescente jamais faria, né? Então, é aquela coisa, porque, né? Por mais são realidades de vida extremamente diferentes. Né? Por isso que funciona muito, muito mais você trabalhar a partir da realidade deles no EJA do que no ensino médio até.
Tá? É. O ensino médio funciona pra caramba, né? Mas no EJA é quase uma obrigação isso. É. Então é bem. Eu nunca tinha dado aula, né? No EJA, está sendo bem interessante. Pena que não é presencial, mas a gente tenta se virar no que dá, né? Então, porque grande parte das coisas seriam experimentais ali, né? Que nem eles não estão entendendo, sei lá, o que é uma célula. Você faz uma prática ali, 2 minutinhos, eles constroem uma célula de argila. E faz muita falta, no meu caso, é que eu não sei desenhar nada, mas eu vou no quadro e esquematizo coisas, né? Desenho lá horrível, mas é muito de esquema, de mostrar. Nossa, isso faz tanta falta, né? Pelo menos deve ter alguma ferramenta aqui, né? Que você desenha aí na tela, mas eu não domino. O Meet parece que abriu uma coisa dessas, né? Um quadro virtual, eu não usei ainda. Aonde? No Google Meet. Então, eu não sei também, mas eu sei que tem, mas eu acabo não usando, né? Eu tenho que ir até atrás dessa ferramenta, porque daí eu fico me sentindo com a vontade de ter um quadro e desenhar para eles, né? Que é o que faria. E que ia ajudar, né? Mas... O pessoal aqui da matemática, da engenharia, eles têm usado muito aquelas mesas digitalizadoras, e aí eles jogam, né, a tela, compartilha a tela da mesa e vai fazendo. Mas aí você teria que adquirir uma mesinha daquelas, né? Que não é tão caro, mas... Aí vai no... eu tento cobrir isso com muito vídeo, né? Assim, vídeos curtos, que mostram, né? Às vezes